Olá, moradores da Oceania. Esse é o Departamento de Ficção do Ministério da Verdade, trazendo mais uma recomendação de livro para vocês. Hoje, Fé no Inferno, de Santiago Nazarian, publicado pela Companhia das Letras. Um livro que me deixou completamente apaixonado, não só pela história, mas também pela forma como ela foi contada. Uma breve sinopse, como sempre. São duas histórias que caminham juntas. A história de um rapaz paulistano que é cuidador de idosos e ele vai cuidar de um senhor muito idoso que é armênio. E esse senhor, ele escreve e reescreve um livro sobre o genocídio armênio. E o Cláudio, que é o cuidador, acaba lendo o livro. E aí a outra parte da história é a história de um menino de 8 anos, armênio, que sobrevive a uma chacina na sua aldeia, a família toda morre, sobra apenas ele, e ele sai vagando pelos campos, procurando algum refúgio, algum norte, alguma coisa. Um brevezinho contexto histórico: a Armênia é um país que foi muito grande e foi sendo dominado aos poucos ao longo dos séculos, caiu sob domínio do Império Turco-Otomano, e no começo do século XIX, uma parte dela ainda foi incorporada pelo Império Russo. Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano aproveita ali a confusão e começa a fazer uma chacina entre a população armênia. O motivo da perseguição era porque os armênios eram uma minoria cristã, enquanto a maior parte do império era muçulmana, e além disso também a proximidade dos armênios com os russos. O Império Turco-Otomano estava em guerra com os russos e havia até contingentes de armênios no Império Russo. Então os turcos usam essas alegações. Foi um genocídio, segundo a imensa maioria dos historiadores. Pelo livro, foi a primeira vez que a palavra genocídio foi utilizada. Bom, e aí voltando para a história. Normalmente, quando você lê um livro que tem duas histórias que caminham em paralelo, é comum você gostar mais de uma do que de outra, né? Você fica mais empolgado com uma e quando chega na outra você já não fica tanto. Nesse caso, não acontece. O livro do Santiago é maravilhoso nas duas histórias, apesar de serem duas histórias muito diferentes entre si. Eu vou chegar lá depois. A parte do Cláudio, que é o cuidador, é muito boa de ler. Se passa em 2017 em São Paulo, mostra ali as dificuldades dele. Ele é um rapaz de origem indígena, ou seja, não branco, homossexual, de baixíssima renda, né? Ele veio da favela, inclusive, sobrevive cuidando de idosos. E o seu Domingos, você vê, já tem até intimidade, é um senhor boa praça, apesar de ser muito velho, ninguém sabe direito quantos anos ele tem. Cláudio fica boa parte do livro na dúvida se o tal menino armênio não seria o próprio Domingos. Ele é um senhor muito gente boa e no livro há uma química entre os dois. Cláudio se importa muito com o paciente e o paciente se importa muito com ele. E a parte que se passa na Armênia, no começo do século XX, também é muito boa. Lógico, uma história muito pesada. A região está em guerra e as pessoas estão morrendo e há chacinas mesmo, né? Aldeias incendiadas, corpos por todos os lados. Mas é uma parte muito bonita e muito lírica. Por que eu falei que são duas partes muito diferentes? A parte contemporânea, por assim dizer, ela é uma narrativa realista. Já a parte que se passa na Armênia, ela mistura um monte de estilos literários. Ela tem bastante de realismo fantástico, animais que falam, plantas que falam, objetos inanimados que falam. O menino morre e acorda várias vezes. Quando você começa a ler essa parte da história, você até se importa mais em tentar entender isso. Morreu, mas acordou, ele só desmaiou. Aos poucos você vai deixando isso muito para lá, porque realmente não é relevante. Além disso, o Santiago ainda faz uma narrativa que é um Mizyan Abim, uma narrativa espelhada, até porque tem o outro lado, o lado de hoje em dia, mas ela também funciona assim dentro dela, dentro da segunda narrativa. O menino, ele passa pelos mesmos lugares várias vezes, é impressionante. E passa já amadurecido, passa já com a experiência de ter passado, ele lembra de ter passado pelos lugares, mas os lugares já mudaram, então seria uma narrativa mais espiralada, digamos assim, que ela anda para frente, mas ela também retorna a pontos anteriores. É muito bom.
de ler, muito interessante. Há aí, claro, um amálgama entre os personagens, tanto o menino quanto o Cláudio, fica bastante claro e acho que era o cerne da história, digamos assim, do enredo, que é o fato de serem dois integrantes de minorias perseguidas. O Cláudio, um não branco, homossexual, pobre, e o menino pertencente a uma minoria étnica e religiosa. Há essa aproximação e muito provavelmente é essa aproximação que aproxima também o Cláudio do seu Domingos. Um menino lá perdido na Armênia, fugindo de soldados, tendo que se esconder, tendo que se virar para comer, e um rapaz em São Paulo, sendo minoria também, juntando várias minorias, faz os corres dele para sobreviver. Outra coisa, esse livro é, para mim, um exemplo de como um livro pode ser tecnicamente perfeito. As vozes do livro. Você tem as duas partes contadas em primeira pessoa, né? Tanto o Cláudio quanto o menino. Eu falo menino porque eu não lembro nem se fala o nome do menino. Acho que falam, mas é um nome muito diferente, eu não lembro. Então, duas vozes em primeira pessoa. E essas vozes, elas são diferentes entre si. Porque não é incomum um autor escrever um livro com mais de uma voz e, na verdade, estarem mudando só os personagens. A voz é a voz do autor, que em vez de escrever em terceira pessoa, como narrador, colocou a história na boca dos personagens. Então, não tem uma diferença. Tem uma diferença na história, mas no texto, no ritmo, não tem. E o Santiago faz isso de uma maneira brilhante. A voz do Cláudio, um rapaz de 22 anos, morador de São Paulo, já no século XXI, e a voz do menino, um menino de 8 anos, na Europa, no começo do século XX, elas são diferentes. Você percebe que elas são diferentes. E olha que a do menino tem um realismo fantástico muito forte. E mais, as duas vozes amadurecem ao longo da história. O Cláudio vai conversando com o seu Domingos, ele vai ganhando conhecimento, ele vai ganhando confiança em relação a si próprio, e isso se reflete no texto, na maneira como ele fala, na maneira como ele narra. O menino passa ali uns 2 ou 3 anos nesse périplo de tentar sobreviver, e isso se reflete na narrativa dele, no modo como ele se expressa, no modo como ele fala, no modo como ele descreve as coisas, no modo como ele vê as coisas acontecendo na frente dele. Isso é brilhante. Mais uma coisa, na narrativa da Armênia, do meio ali para o final, o Santiago insere elementos modernos, porque tem uma dúvida no livro sobre quem escreveu aquele livro, quem viveu aquela história. Quem escreveu pressupõe-se que foi o seu Domingos, mas ele viveu aquela história? É ele, o menino? A gente não sabe ao longo da história. E elementos do seu Domingos de hoje são incorporados já para o final da narrativa do menino armênio. Então, por exemplo, o Cláudio, enquanto fica lá com seu Domingos, ele joga o PSP, um videogame portátil. E o menino armênio, em determinado momento na narrativa, menciona um Game Boy na Armênia, em 1915, 1916. Cláudio e seu Domingos assistem televisão. Lá pra frente, o soldado turco atira no menino e erra, e o menino imita o Faustão, o herói do Faustão. Isso é de uma capacidade de encaixar histórias. É impressionante para quem gosta de literatura. Nada disso parece forçado. Nada disso parece que o Santiago estava querendo abrir o leque de capacidades técnicas dele, empilhar técnicas narrativas para mostrar como ele é um grande escritor. Tudo se encaixa. Tudo funciona, tudo tem um motivo, tudo empurra a história para frente, conduz você como leitor. É realmente um livro espetacular. Para quem não liga para questões assim mais técnicas, é uma história belíssima. A história do Cláudio com o seu Domingos é uma história muito terna, muito doce, que termina muito bem. E a história do menino armênio é uma história muito criativa, muito fantasiosa. Como eu falei, mistura fábula, mistura realismo fantástico. É realmente de uma riqueza impressionante. Nunca tinha lido
um livro do Santiago Nazarian, vou procurar os outros porque eu fiquei abismado. Espero que esse meu vídeo tão empolgado empolgue vocês também, que vocês procurem um livro para ler e leiam assim com o coração aberto para se afeiçoar aos personagens como eu me afeiçoei. E é isso, gente. Quando pudermos, traremos novos vídeos. Lembrando que tem Memorando, já disponível também, eles sobem juntos. E tem um podcast diário no Spotify. Só jogar FICDEP no Spotify que vocês encontram. Tá lá, eu tô tentando fazer todo dia um negócio rapidinho, em que eu falo sobre as coisas que eu tô lendo, sobre notícias literárias e no meio eu falo sobre qualquer coisa que aparece na minha cabeça. Críticas, sugestões, recomendações, qualquer coisa. Pode usar os comentários do YouTube, pode usar DM no Instagram também, comentários nos posts do Instagram, o que vocês quiserem, tá? A gente tá no Twitter também, ainda tá meio devagar, no Facebook meio devagar também, o principal mesmo, YouTube e Instagram, tá bom? Então, até a próxima resenha.